Hawkins, Indiana. Uma cidade pacata, envolta na nostalgia dos anos 80, bicicletas, walkie-talkies e laboratórios governamentais secretos, realizando experimentos em crianças para abrir portais para outras dimensões. Para milhões de espectadores ao redor do mundo, Stranger Things é o auge do entretenimento, uma carta de amor à cultura pop de uma era passada. Mas e se eu te dissesse que a parte mais aterrorizante da série não são os monstros de CGI ou o mundo invertido? E se a premissa central da série não fosse uma invenção, mas sim uma dramatização de eventos que alegadamente ocorreram em solo americano? Antes de se chamar Stranger Things, o roteiro original vendido pelos irmãos Duffer para a Netflix tinha outro nome, um nome que carrega um peso histórico sombrio: Montauk. E a mudança de nome não foi apenas uma decisão estética, foi uma tentativa de distanciar a ficção de uma realidade perturbadora que o governo dos Estados Unidos preferiria que você esquecesse. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a maneira como você assiste a série para sempre. Se você é novo por aqui, já deixe seu like e inscreva-se, porque hoje vamos descer a toca do coelho mais funda da história moderna. Para entender o pesadelo de Montauk, precisamos primeiro entender o clima de paranoia que permitiu que ele existisse. Estamos falando da Guerra Fria. O mundo estava dividido e a ameaça nuclear era um medo diário, mas nos bastidores havia uma guerra diferente sendo travada: a guerra pela mente humana. Em 1953, a CIA lançou oficialmente o projeto MKUltra. Este não é um mito da internet. São fatos históricos documentados, expostos em audiências do Senado em 1977. O objetivo era claro e aterrorizante: desenvolver técnicas de controle mental para criar o soldado perfeito, ou o espião perfeito que pudesse realizar missões suicidas sem hesitação ou extrair informações de inimigos contra a vontade deles. Sob a direção de Sidney Gottlieb, a CIA alocou, na época, 6% de todo o seu orçamento operacional para este projeto. Estamos falando de milhões de dólares investidos em experimentos ilegais com LSD, isolamento sensorial extremo, hipnose e abuso verbal e físico. As cobaias? Muitas vezes cidadãos americanos desavisados, prisioneiros, pacientes mentais e crianças. O Dr. Martin Brenner, o Papa de Stranger Things, não é um vilão de desenho animado. Ele é uma amálgama de figuras reais como o Dr. Ewan Cameron, que conduzia experimentos brutais no Allen Memorial Institute, financiados pela CIA, apagando a memória de pacientes e tentando reprogramá-los. O MKUltra forneceu a base científica e ética, ou a falta dela, para o que viria a seguir, em Montauk. Enquanto o MKUltra era um programa guarda-chuva espalhado por várias instituições, o projeto Montauk tinha um endereço físico, um lugar que você pode visitar no Google Maps agora mesmo: Camp Hero, em Montauk, na ponta leste de Long Island. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma base de defesa costeira, disfarçada de vila de pescadores para enganar espiões nazistas, o que por si só já adiciona uma camada de mistério. Mas foi nos anos 70 e 80 que o local ganhou sua reputação infame. A característica mais dominante da paisagem é o enorme radar AN/FPS-35 SAGE, uma estrutura colossal de aço que girava, emitindo frequências de rádio tão poderosas que os moradores locais relatavam que seus rádios e televisões ligavam e desligavam sozinhos, e muitos sofriam de dores de cabeça crônicas e alterações de humor inexplicáveis sempre que a base estava ativa. Oficialmente, era para detectar bombardeiros soviéticos. Extraoficialmente, teóricos e denunciantes afirmam que o radar era usado para transmitir frequências capazes de alterar o estado mental da população e conduzir experimentos de manipulação do tempo e espaço. É aqui, sob a sombra deste radar gigante, que a verdadeira história de Stranger Things começa a tomar forma. Tudo o que sabemos sobre os detalhes específicos do projeto Montauk vem principalmente de um homem, Preston Nichols, engenheiro elétrico e autor do livro The Montauk Project,
Experiments in Time, Nichols afirma ter trabalhado no projeto e posteriormente ter tido suas memórias reprimidas. Foi apenas anos depois, ao visitar o local e sentir uma onda de déjà vu e terror, que as memórias começaram a voltar. Segundo Nichols, o objetivo do projeto mudou de controle mental simples para algo muito mais esotérico. Aqui no canal Ficção Real, nós investigamos a fundo esses relatos, e a consistência técnica com que Nichols descreve o equipamento utilizado é, no mínimo, intrigante. Ele descreve a criação da cadeira de Montauk, uma peça de tecnologia alienígena ou de engenharia reversa projetada para amplificar as habilidades psíquicas de um indivíduo. E é aqui que conhecemos a inspiração da vida real para a personagem Eleven. Na série temos Eleven, uma garota com poderes telecinéticos amplificados por tanques de privação sensorial. Na vida real, o sujeito principal chamava-se Duncan Cameron. De acordo com os relatos, Duncan era colocado na cadeira de Montauk. Sensores captavam seus pensamentos, que eram então traduzidos por um computador Cray 1 e transmitidos através daquele radar gigante que mencionamos. O resultado? A materialização da realidade. Disse que se Duncan visualizasse um objeto, esse objeto poderia aparecer fisicamente na base, às vezes sólido, às vezes como um fantasma etéreo. Mas os experimentos foram além. Eles supostamente tentaram abrir túneis no tempo. A famosa fenda de Stranger Things seria, na verdade, um buraco de minhoca criado pela mente de Duncan amplificada pela cadeira. Eles alegadamente enviaram pesquisadores e até mesmo crianças sequestradas, conhecidas como os Montauk Boys, para o passado e para o futuro. Esses garotos, muitas vezes órfãos ou fugitivos, eram as cobaias dispensáveis, muito parecido com as outras crianças numeradas que vemos no laboratório de Hawkins antes de Eleven. E o Demogorgon? Seria possível que até o monstro tivesse uma base na realidade alegada? Segundo Nichols, o projeto terminou em catástrofe em 1983, curiosamente, o mesmo ano em que Will Byers desaparece na primeira temporada. Nichols e outros cientistas, percebendo que o projeto estava fora de controle e se tornando maligno, decidiram sabotá-lo. Eles instruíram secretamente Duncan Cameron a liberar um monstro de seu subconsciente. Duncan, exausto e em transe, manifestou fisicamente uma criatura bestial enorme e peluda que os sobreviventes chamaram de A Besta, The Beast, ou Junior. Essa criatura causou destruição maciça na base, destruindo equipamentos e aterrorizando o pessoal até que a energia do radar foi cortada, fazendo a besta desaparecer ou ficar presa em outra dimensão. Os dutos de ar e as entradas para os níveis inferiores foram então preenchidos com cimento para selar o que quer que estivesse lá embaixo. Hoje, se você for ao Parque Camp Hero, encontrará várias entradas de bunkers seladas com concreto fresco, sem nenhuma explicação oficial do porquê. Stranger Things é uma obra-prima da televisão porque toca em medos primais e em uma nostalgia reconfortante. Mas sua eficácia vem do fato de que ela caminha na linha tênue entre a fantasia impossível e a história documentada. O MK Ultra foi real. As abduções de cidadãos para testes foram reais. A base de Montauk e seu radar intimidador são reais e palpáveis. Se os experimentos de viagem no tempo e monstros do subconsciente são fatos ou delírios de uma mente quebrada, isso permanece no campo da especulação. Mas uma coisa é certa: a realidade muitas vezes é mais estranha e mais cruel do que qualquer série da Netflix. Se você valoriza esse tipo de pesquisa profunda que separa a ficção da realidade, considere se juntar ao Ficção Real. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com aquele amigo que é fã de Stranger Things. Comente abaixo: você teria coragem de visitar Camp Hero à noite? Nos vemos no próximo vídeo.